uma pesquisa sobre todos os estrangeiros presentes no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, então. Bom, nesse caso aqui, todo o Campeonato Brasileiro, a gente está com 336 jogadores contratados recentemente, ou seja, em 2025 e em 2026, e 322 são jogadores até de 2024 para trás. Então, temos aqui ataque, defesa e meio de campo. Esses são todos os jogadores, depois eu vou separar quais são brasileiros e quais são estrangeiros. Bom, no ataque, temos aqui 99 jogadores que foram contratados no ano passado, 2005 até 2026 agora. Nessa janela, 134 na defesa e 103 no meio de campo. A gente, no ataque aqui, os de 2024 para trás, 79 jogadores, 149 na defesa e 94 jogadores no meio de campo. Bom, vou estudar aqui os clubes cariocas, como é que eles se comportaram. Bom, aqui o Botafogo, isolando aqui, o Botafogo tem 6 jogadores no ataque, 6 jogadores da defesa e 5 jogadores de meio de campo, que foram contratados em 2025 e 2026. Agora, e antes de 2025, 2024, para trás, 4 jogadores no ataque, 8 na defesa e 3 no meio de campo. Vamos pesquisar aqui, então, quantos são estrangeiros. Bom, no ataque são 4 jogadores estrangeiros, contratados recentemente, 3 jogadores de defesa e 2 do meio de campo, totalizando 9. Contratações 25 e 26. E o que o elenco já tinha, ele tinha 1 jogador de ataque, até final de 2024, 3 jogadores de defesa e 3 jogadores de meio de campo. O Flamengo aqui. No total, ele está com 19 jogadores aqui, mais 8, está com 27 no elenco. O que foi mantido 2024 para trás? No ataque tem 6 jogadores mantidos, na defesa 9 jogadores, no meio de campo 4 jogadores. E contratações recentes? Uma contratação no ataque, 3 na defesa e 4 no meio de campo. E de estrangeiros, aí vamos isolar agora quantos são estrangeiros. Os remanescentes de 2024 para trás. Eu tenho 1 atacante, sendo estrangeiro, 2 defensores e 2 meio-campistas. Contratação recente, meio-campistas, foram 3 nessa janela, entre 2025 e agora 2026. Fluminense está com 35 jogadores no elenco, sendo que 22 eram do elenco de 2024 para trás, 5 no ataque, 10 na defesa e 7 no meio de campo. E contratações recentes 2025 e 2026 deu uma renovada de 13 jogadores, 4 atacantes, 6 defensores e 3 meio-campistas. Agora vamos ver quantos são estrangeiros. Bom, desses valores aí, os que já estavam no elenco, 4 atacantes, 1 defensor e 1 meio-campista. Dos que chegaram agora, de 2025 para cá, 3 atacantes, 1 defensor e 2 meio-campistas aqui. E por fim, o Vasco, ele tá com um elenco de 28 jogadores, ele ficou no meio a meio, 28 são até 2024, ou melhor, 14 até 2024, e de 2025 a 2026 ele renovou 14, então renovou a metade do elenco. Dos anteriores, antigos, está com 3 jogadores de ataque, 7 de defesa e 4 de meio de campo. Os que foram contratados recentemente, 4 atacantes, 4 defensores e 6 jogadores de meio de campo. Agora vamos pesquisar aqui quantos estrangeiros representam. Dos que estavam no elenco já até final de 2024,
É um atacante e 2 defensores. E temos aqui no Vasco 3 contratações no ataque, 2 na defesa e 1 no meio de campo. Vamos para média de idade agora. Bom, eu vou pegar aqui então a mesma coisa, ataque azul claro, defesa azul escuro e meio de campo esse laranja aqui. Também a gente vai isolar estrangeiros e brasileiros. Bom, começando pelo Botafogo. O Botafogo tem uma média de idade de jogadores remanescentes de 2024 para trás. No ataque, 25 anos, até uma média baixa. Defesa, 29 anos, 38. E no meio de campo, 29 anos. As contratações são para remoçar o time. 24,83 a média de idade da renovação de contratações no ataque. 25,67 na defesa. E 24 no meio de campo do Flamengo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui os estrangeiros. Então, a média de idade dos estrangeiros era alta até 2024, que chegaram no clube. 29 anos do ataque, 29 e 67 da defesa. E no meio de campo, 29. As contratações recentes de estrangeiros, média de idade 22 e 75 no ataque, 22 e 83 na defesa e 21 anos no meio de campo. Bom, agora o Flamengo. O Flamengo aqui com uma média de 27,83 no ataque, 28,89, quase 29 anos na defesa, e no meio de campo 28,50. E o que foi contratado? Também são todos mais jovens, à exceção do meio de campo. 26 anos o ataque, média de contratações. Na defesa contratou 25,67, mais jovem também. E no meio de campo a média de 30 anos aqui. E até envelheceu um pouco mais. E dos estrangeiros, as contratações do meio de campo 30,67 de 2025 e 26. Eu tenho aqui 25 anos os remanescentes do ataque, 31 do meio de campo e 31 da defesa, 29 do meio de campo. Fluminense. Fluminense a gente tem uma média aqui de ataque 28 anos, 28,60 defesa, 28,14 meio de campo, os que estavam no elenco até o final de 2024. Os que foram contratados ano passado e esse ano agora, média de ataque 23 anos, defesa 25 anos e meio de campo 30 anos. Vamos ver quem são os estrangeiros aqui. Os estrangeiros remanescentes, 30 anos no ataque, 26 anos na defesa e 26,5 no meio de campo. E as entradas agora de 25 e 26. Eu tenho 23 anos no ataque, remoçou bem. A defesa pegou mais experiente, 27. E o meio de campo também 30 anos aqui. Por fim, agora vamos ver o Vasco. Bom, o Vasco estava com uma média aqui dos remanescentes até 24. 27 anos no ataque, 27 anos na defesa, 28,75 no meio de campo. As contratações foram no ataque, ele remoçou para 25 e 25, a defesa 23,75, bem mais jovem, e no meio de campo também 23,50. E vamos destacar agora os estrangeiros nesse hall aí. 2024 estou com 26 de ataque na média aqui, 27 na defesa, e eu remocei, eu estou contratando gente com 25 para o ataque, 25 para a defesa e 23 para o meio de campo. Então o Vasco realmente apostou em jogadores mais jovens estrangeiros. Agora vamos ver aqui os elencos, né? Então parece ser meio confuso aqui, parecendo uma cobra aqui. O cinza é o Botafogo, o vermelho é o Flamengo, verde é o Fluminense e o pretinho é o Vasco aqui. Então eu separei atacante, meio de campo, lateral, zagueiro, centroavante, volante e goleiro. Então, como é que os estrangeiros estão distribuídos aqui nos elencos do Rio? Tem mais atacantes, 5 atacantes do Fluminense, no total de 12.
3 do Vasco, 3 também do Botafogo e 1 do Flamengo. No meio de campo, o Flamengo já tem mais, tem 4 meio-campistas. O Fluminense tem 3, o Botafogo tem 3 e o Vasco tem um meio-campista. Lateral, o Fluminense não tem. Eu tenho aqui o Botafogo com 3, o Vasco com 2 e o Flamengo com 1. E aqui no zagueiro, o Botafogo tem 2 zagueiros. O Vasco, perdão, tem 2 zagueiros, o Fluminense tem 2 e o Botafogo tem 2. Centroavante, o Fluminense tem 2, o Botafogo tem 2 e o Vasco tem 1. E aqui no volante, o Botafogo tem 2, o Fluminense tem 1 e o Flamengo tem 1. E o goleiro, o Flamengo tem 1 e o Botafogo também tem 1. Agora vamos ver aqui quantidade. Esses aqui são os elencos. Então, 25% do nosso elenco no Brasil é composto por estrangeiros. Então, a gente tem aqui 161 estrangeiros no total aí juntando os 558, perdão, nós temos aqui 161 estrangeiros e 497 brasileiros aqui. No Rio, vocês vão ver que a percentual acaba sendo quase 38%. Tenho 76 brasileiros e 46 estrangeiros aqui. E a procedência dos países, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 países. No Brasil, nós temos 30 países presentes aqui. No nosso país aí em termos de jogadores. Agora vamos para os elencos da Série A. Ó. O Botafogo é o que tem mais participação, 43% do elenco são estrangeiros. O Fluminense 38%, o Atlético 36,7%, o Flamengo empatado com o Grêmio 33,3%. Interessante, dos 4 primeiros, 3 cariocas. Aí a gente isola aqui. Os cariocas, o Vasco também vai bem perto aqui, 32,1% do elenco é de estrangeiros. E vamos ver aqui, por fim, a média de investimentos, né? Então, vou pegar aqui no total. O Palmeiras tem 233 milhões de investimento. O Flamengo 226, bem perto os dois aqui. Depois vem o Cruzeiro 176, o Corinthians 154, o Botafogo 121. Vamos dar um zoom aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo tem 63 milhões em atacantes, 69 em defensores e 94 em meio-campistas. Ele acaba sendo maior do que os outros 3 em todos os quesitos aqui. O Vasco fica bem perto aqui em defensores. E o Botafogo e o Fluminense estão disputando o segundo lugar aqui em meio-campista. Vamos ver agora estrangeiros. O Flamengo tem 42 milhões em estrangeiros no meio de campo, 11 milhões em defensores. O Vasco tem 17 milhões de defensores, já está maior. E em atacantes, o Fluminense tem 25 milhões em atacantes estrangeiros, o Botafogo 17, o Vasco 21 e o Flamengo 8. Muito obrigado aí pela oportunidade e até a próxima. Tchau.